Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. A gente falava do Flamengo do Jesus em 19 como um fato líquido e certo. Era um trabalho autoral, era o Flamengo do Jesus. Qual é o peso, na sua opinião, do Rogério Ceni nas conquistas do brasileiro e do estadual? Você considera já o Flamengo do Ceni ou você considera que o Flamengo é campeão porque tem um elenco espetacular? Não, eu acho que já tem alguma coisa do Rogério Ceni, óbvio, mas esse lastro, principalmente de alguns princípios desse modelo de jogo do Rogério, que é parecido com o do Jorge Jesus, ele vem do Jorge. Eu acho que quando o Jorge Jesus chega, tem aquela dificuldade no jogo contra o Emelec, conhecendo o elenco, e ele muda a questão comportamental dos atletas, e quando eu falo isso, André, é porque a gente... Não é que as informações... Eu já peguei pesado sobre isso, não é que as informações elas fossem erradas, né? Mas naquela época cabia, né? Então, você perde a bola, você corria para trás para proteger, ficar mais próximo do teu gol, e o Jorge chegou com pressão pós-perda, os zagueiros que estão em cima da linha do meio de campo correm para frente também quando perdem a bola, porque para o zagueiro, para a linha defensiva que está na linha do meio de campo, tua equipe está lá na frente, perde a bola, você ainda tem que correr para frente, não é comum, eles ficam muito distantes do gol, né? Então isso dá um medo, até você conseguir automatizar esses movimentos, que faz parte do modelo de jogo. Se a minha equipe está lá na frente, perde a bola, tem um espaço no meio, se eu não pressionar, vou deixar o cara virar e vou correr para trás, então tudo isso para você automatizar leva tempo. Eu vejo o Rogério com uma essência ofensiva, com um modelo de jogo moderno, mas existe a questão pessoal, que eu também dava pouca importância, e depois de ouvir treinadores que me surpreenderam, né, de ler, como o Mourinho, eu achava que o Mourinho deixava de lado qualquer questão comportamental e simplesmente se focava na técnica e tática. E depois de ver até algumas séries e ler alguns livros, ele também se preocupa com a questão pessoal. E eu não sei como é que é a questão pessoal do Rogério. E aí o Jorge Jesus tem todo aquele encanto, que é um cara que consegue discutir com o atleta. A gente vê até com o Rafinha, quando ele vai brigar com o Rafinha dentro do campo, e o Rafinha xinga ele xinga o Rafinha, ao mesmo tempo eles já saem abraçados. Ele era um cara muito carismático, conquistou e mudou o jeito do Flamengo de jogar
assim, de uma forma gritante, e isso trouxe um impacto muito grande para o torcedor. E eu não sei se o Rogério tem isso, se ele tem esse carisma, se ele tem esse feeling de tratamento com os atletas. Mas o mais importante, que é a tática e a técnica, eu acho que ele tem. Mas o futebol tem outros acessórios que aqui no Brasil, que eu chamo de acessórios, que aqui no Brasil pesam muito, André. Como, por exemplo, o Gabigol, quando ele reclama toda hora que ele sai do jogo. Isso é uma questão que na Europa pode acontecer, mas não é tão comum você reclamar todos os jogos. Então, aqui tem algumas coisas que são culturais que têm um peso muito grande. Preleção motivacional. Isso tudo pesa muito ainda aqui. E a gente dá pouco valor para a questão tática e técnica. Então, a questão pessoal, ela tem uma força muito grande dentro do elenco e eu não sei como é que é o Rogério nesse dia a dia, né? O Pedrinho tocou num ponto excelente para debate aqui, Mansur. É verdade. O futebol é um jogo de relações humanas, né? Outra questão importante que eu acho, você coloca, além desse peso de você convencer o grupo, porque o futebol é um jogo de convencimento, você precisa convencer os seus liderados de praticarem a sua ideia, né? E o Flamengo de 2019 era quase seguia-se o Jesus quase como uma religião, com perdão do jogo de palavras. Você sentia que tinha um grupo totalmente convencido. Mas, além disso, você precisa convencer também o meio externo, né? Eu fiquei muito impressionado com a entrevista do Rogério após o jogo contra a LDU no meio da semana, que ele era um homem num tom defensivo o tempo todo, porque ele parecia sentir essa pressão. De certa forma, eu acho que o Flamengo demorou, e acho que enquanto perdurar essa base de time no Flamengo, isso vai acontecer um pouco. O Flamengo, os times do Flamengo estarão sempre sob a sombra do desempenho da equipe de 2019. Porque a marca que ficou daquilo, e que é tão difícil de repetir, ou talvez seja irrepetível, ela é muito forte. Houve um casamento perfeito ali, os jogadores comprando a ideia, um treinador extremamente carismático, como disse o Pedrinho. Na época você tinha público nos estádios, a arquibancada também comprou a ideia, porque era uma torcida ansiosa por conquistas, e o Flamengo era um time que roubava a bola e ia muito rápido para o gol, aquilo parecia atender a uma arquibancada ansiosa. Enfim, o futebol tem muito do humor também que gira em torno de uma equipe, né? E por vezes a gente vê o Rogério parece um homem na defensiva mesmo, porque ele sabe que ele aparentemente não... E muito por uma insanidade nacional, não que ele seja totalmente o culpado disso, não. Ele sente que ele não conquistou totalmente esse ambiente ao redor do Flamengo, mesmo no meio externo. E isso faz muita diferença, assim. Você conquistar um grupo é uma essência. Acho que o Rogério também, isso é um outro ponto que a gente pode debater mais adiante, ele precisou de um tempo para se libertar de uma promessa que ele fez ao assumir, que era repetir o modelo de 2019, quando a ideia de jogo dele, o desenho inicial é parecido, mas a proposta de jogo, as movimentações do time, para mim, são diferentes. Não, e eu tô aqui viajando nessa questão dos aspectos pessoais, né? O Rogério é o jogador mais vitorioso da história de São Paulo, é o maior jogador da história de São Paulo, o maior ídolo. Como jogador, o Rogério era incontestável no São Paulo, mas como técnico ele foi mandado embora do São Paulo. Então você imagina um clube no qual ele não tem a identificação e a cobrança é enorme e a comparação é muito inevitável com Jesus. Natural também que ele se sinta pressionado, como disse o Mansur, né? É um ambiente muito diferente daquele que o Rogério passou a maior parte da vida dele como jogador, inclusive. Foi muito próximo, né, o encerramento da carreira e se tornar treinador. E é difícil, André, e isso não é uma crítica ao Rogério, não. É difícil você ser tão grande como o Rogério é e, de repente, quando você vai assumir um time diferente do Fortaleza, porque quando ele chega no Fortaleza, ele continua gigantesco, né? Mas quando ele chega no Flamengo, teoricamente, ele é menor do que os jogadores. Sem dúvida. No Flamengo ele é menor do que o Arrascaeta, ele é menor do que o Gabigol. Sem dúvida. E aí, ele não é aquele cara que chega por cima, ele já chega ou por baixo e, se tiver muito legal, ele está na mesma altura. E aí é diferente, porque ele está acostumado a chegar por cima. Então, ele mesmo está aprendendo a ter uma insatisfação do atleta, porque antes ele que ficava insatisfeito, ele que cobrava da diretoria, ele que ajudava a contratar um treinador para o São Paulo, a gente quer esse, a gente quer aquele. E quando ele vê um jogador tendo uma atitude, colocando ele abaixo do jogador, ele fala assim, opa, não, eu sou o Rogério, e aí eu acho que tem um conflito, né? Então eu acho que também ele tem formação como treinador. E a questão do Mansur, eu também concordo com o Mansur, eu acho que assim, a essência é a mesma, né, do Rogério com o Jorge Jesus, mas tem alguns movimentos. A gente vê uma entrevista do Felipe Luiz
E aí eu acho que é o grande diferencial do Jorge Jesus para o Rogério. O Jorge Jesus, ele organizava melhor o Flamengo quando o Flamengo perdia a bola. A gente, na entrevista que o Felipe Luiz dá, ele falava, o Rafinha, quando chegar na beirada do campo, o Felipe Luiz vai pegar o cara que vai flutuar aqui pelo lado esquerdo, contrário. Então ele já encaixava o Felipe Luiz como um médio volante, já na intermediária adversária. Ele já indicava onde os jogadores estariam. E o Flamengo, eu acho que a pressão pós-perda agora é muito mais iniciativa própria, né, de você recuperar a bola a qualquer custo, do que já meio que encaixar os movimentos. Então ele falava, quando o Rafinha chegar na linha de fundo, vai entrar na área. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Gerson dá o suporte na intermediária pelo lado direito e o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. O Arão fecha o corredor do lado direito. Ele já organizava quando o Flamengo perdia a bola. Isso é que a gente fala, né? Você deve ter ouvido muito já isso, assim, já ataca defendendo. É organizar defensivamente já o que você vai fazer. Eu acho que o Flamengo não tem isso. Por isso que muitas vezes a gente vê hoje os zagueiros do Flamengo, e aí não é crítica individual, eu acho que é do sistema mesmo, mais exposto do que a gente viu o Pablo Mari. Né? A gente falava assim, o Pablo Mari só tem qualidade, a gente nunca viu ele exposto, a gente nunca viu ele no mano a mano. 2 vezes que nós vimos, ele levou desvantagem, que foi contra o Pikachu, no jogo contra o Vasco, e contra o River Plate na final com o Dela Cruz, que foram os 2 confrontos que ele teve e a gente viu que ele era vulnerável, que ele era lento. Mas raramente a gente via isso, porque a pressão pós-perda era já muito mais coordenada. O Pedrinho é um entusiasta das ideias ofensivas do sim. Rogério. Vamos evitar comparações. Eu sei que é muito difícil evitar comparação, porque futebol de 19 fica na nossa retina. Só dar uma... Não do Rogério especificamente. Os treinadores que tem, assim, que a gente percebe que tem uma essência ofensiva, como o Sampaoli, como o próprio Fernando Diniz, eu tendo a querer protegê-los mais no bom sentido, porque a gente sente falta disso. Então, eu acho que é muito melhor a gente tentar fazer os ajustes, nós comentando e eles treinando, do que a gente tentar acabar com Por exemplo, não serve o Rogério porque ele está ficando exposto. Eu acho que é muito mais a gente colocar os pontos de vista, por que ele está ficando exposto, do que a gente acabar com aquilo ali que é tão raro no Brasil, né? E Pedrinho? Linha de 5, linha de 4 e pouca questão... O senhor não fuja não, que a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Mansur. E você, considera o trabalho do Rogério fraco, bom, regular, ótimo? Como você classifica o trabalho do Rogério Ceni campeão estadual de 2021 com o Flamengo? Classifico como bom. É um bom trabalho. O time tem virtudes diferentes da que tinha o time do Jesus. Ele continua sendo um time ousado. O Rogério é um treinador que tem uma grande virtude. Ele não tem medo de ousar. Mesmo sabendo que ele chega num clube onde a comparação com um dos antecessores, não o antecessor imediato, mas um dos antecessores, ela é cruel. E mais, o sarrafo que se colocou para esse Flamengo, pela capacidade financeira e pela formação do elenco, é altíssimo, mas ele não fez concessões às suas ideias, em parte. No início, ele tentou emular um pouco o jogo do Jesus. Aos poucos, foi implantando a sua maneira, especialmente de atacar. O time do Jesus ele tinha como referência a bola. Onde estava a bola, os jogadores podiam se aglomerar para troca de passe curto. O Rogério tem um pouco mais de uma ocupação mais zonal de espaços no ataque, uma ocupação mais racional de espaço no ataque. Enfim, mas ele foi, aos poucos, o time foi tendo mais a cara que ele queria. Agora, é um time que tem alguns defeitos que o time de 2019, por uma série de fatores, não tinha. A pressão após a retomada de bola, após a perda da bola, não é tão boa, não é tão ajustada, o time se expõe um pouco mais. O time tem uma questão crônica de bola aérea defensiva, especialmente em bola parada, que tem sido difícil de ajustar. No 2-1 hoje, o time cede num erro crasso de marcação, uma chance boa ao Fluminense no segundo tempo. Enfim, mas é um bom trabalho. Eu ia acrescentar ao Pedrinho que para jogar defendendo e contra-atacando, já tem muita gente. Então é bom valorizar os que tentam ousar. Né? Tá cheio de treinador, é muito mais farto o mercado de treinador que defende e contra-ataca. Por outro lado, é curioso como, em geral, a opinião pública tende a ser mais rigorosa com os ousados, né? Colocam eles sobre um julgamento muito mais duro. E isso ajuda num ambiente que inibe a ousadia. Você acha também que a gente é mais cruel com quem ousa? A gente já conversou sobre isso que eu falei para você, André. A tendência aqui é a gente ver times baixando o bloco